E se eu te dissesse que dentro de você existe uma força praticamente incontrolável que faz com que você fique constantemente buscando preencher uma espécie de vazio? Seria uma busca por satisfazer uma necessidade. Só que essa busca constante por satisfazer essa necessidade pode te colocar em relacionamentos tóxicos, nos relacionamentos errados, levar você a ter vícios, a uma busca desenfreada por prazer e por sexo, comida e etc. Seria um impulso dentro de você que muitas vezes te coloca em várias enrascadas. Eu vou te explicar agora a fonte deste impulso. Isso é o que eu chamo de autoconhecimento raiz. Nesse vídeo, eu quero te falar sobre um conceito, uma ideia que a gente pode entender como a metapsicologia de Sigmund Freud. A metapsicologia de Freud, que seria o pai da psicanálise, é um conjunto de ideias, de conceitos para explicar o comportamento humano. Freud formulou alguns conceitos para explicar alguns comportamentos humanos, o funcionamento humano. E ele criou o conceito de pulsão. Pulsão é uma força, é um impulso que motiva o comportamento humano por conta de buscar prazer, satisfação. A pulsão seria uma energia, uma força, que eu vou explicar de onde ela vem e por que ela pode ser tão prejudicial, e vou explicar uma coisa muito interessante. A pulsão, ela leva você a buscar satisfação e, através disso, ela motiva o seu comportamento na direção de satisfazer este desejo. Isso dentro de você que precisa ser satisfeito, essa necessidade dentro de você, infelizmente levando você a muitos excessos, infelizmente colocando você em furadas, em enrascadas. O que seria a pulsão? A pulsão seria um impulso dentro de você que motiva o seu comportamento na direção da busca por satisfação. E a gente pode entender que a busca por satisfação ela é algo fisiológico, ela é da natureza animal, da natureza humana, porque afinal de contas, se eu tenho fome, eu vou buscar por comida. Se eu tenho necessidades sexuais, eu busco uma parceira. Se eu tenho sede, eu busco água. Só que o interessante é que a gente vai perceber o seguinte aqui. A pulsão não se trata apenas de um desejo de natureza física apenas, mas se trata também de uma construção psíquica. E a gente vai combinar duas coisas aí para que se crie a pulsão. Por exemplo, podemos entender claramente que quando estamos apaixonados por uma pessoa, a gente tem uma mistura aí de um desejo físico, tá, de natureza fisiológica, que é inerente a todo ser humano e até os animais, porém os seres humanos têm uma particularidade. Ele consegue construir uma fantasia e jogar naquele objeto. E então ele está construindo algo novo, algo que não existe no mundo material, porque não se trata de uma necessidade pura, de um objeto de satisfação puro, como os animais, por exemplo. O animal pode olhar para uma fêmea e o animal ali só quer satisfazer suas vontades, seus desejos. O que o ser humano faz? O ser humano não faz isso. Baseado na sua capacidade de construir também uma realidade interna, ele é capaz de pegar um objeto que, pela sua biologia, você já desejaria isso, mas adicionar uma fantasia, uma construção, uma idealização. Aí então estaria construído algo inexistente. Freud vai entender que em algum momento de nossas vidas essa construção, ela não pôde, essa necessidade de satisfação desse objeto, através desse objeto construído, que é somado uma necessidade física mais uma construção mental, não foi satisfeita. E por que não foi satisfeita? Não tem como ser satisfeita porque é um objeto que não existe. E
essa insatisfação geraria um impulso que você ficaria preso a vida inteira nele, porque existiria uma constante busca por satisfazer a sua necessidade, uma satisfação, por acabar com essa pulsão, só que o objeto não existe. Você estaria aí, então, preso em uma busca eterna por satisfazer uma vontade impossível de satisfazer. Porque você busca eternamente uma coisa que não existe. Se ficou complicado para você, agora eu vou compartilhar os slides aqui e, de uma forma mais tranquila e calma, eu vou explicando detalhadamente aqui para vocês. Algumas perguntas que eu tenho para você. Por exemplo, por que continuamos desejando coisas mesmo depois de conquistá-las? Sabemos que a maioria de nós é assim em algum grau. Será que buscamos algo real ou apenas a ilusão de um desejo nunca satisfeito? Existe uma força dentro de nós que nos impulsiona a repetir certos padrões sem perceber? Talvez a resposta para o que você quer, por que você fica repetindo padrões, buscando relacionamentos tóxicos ou numa constante busca por satisfazer uma necessidade que nem sequer você entende do que realmente é, talvez a resposta esteja neste vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O que é pulsão, tá? Então a gente vai falar da pulsão e funcionamento psíquico em Freud, tá? Faz parte da metapsicologia de Freud um conjunto de suposições teóricas. Eu até coloquei em algum lugar aqui, mas vai chegar aqui, mas isso é o que seria a primeira tópica de Freud. Se você é leigo nesse assunto, esquece isso, não precisa saber o que é a primeira tópica. Mas talvez algum profissional também assista este vídeo. Primeira tópica, basicamente, é a primeira formulação do aparelho psíquico, das ideias e conceitos que Freud tem sobre a mente humana, tá? Depois ele vai modificar algumas coisas aí. Então, vamos lá. A pulsão é um conceito necessário para a compreensão do comportamento humano, tá? Então, faz parte de suposições, conceitos que Freud construiu para explicar o comportamento humano. Lógico, baseado em suas observações, baseado em seus atendimentos. O que são pulsões? Tá? Força interna que motiva o comportamento humano. É importante perceber, e é fácil perceber isso, quando você toma uma atitude, uma iniciativa, existe algo dentro de você que te motiva nessa direção. Quando fazemos alguma coisa que não tem nada a ver com esse impulso, com essa pulsão, geralmente fazemos de forma desanimada. Quando é algo relacionado a essa pulsão, talvez você faça isso de madrugada e não tenha nem sono. Talvez você faça isso o dia inteiro e também não tenha cansaço físico. Porque essa força, ela motiva o comportamento humano. Quando você tem muita motivação, geralmente você faz isso de boa. Às vezes, inclusive, você faz isso de uma forma muito intensa. Não são observáveis diretamente. Não somos guiados apenas por estímulos externos, mas por impulsos internos. Então, basicamente, deixa eu botar o lápis aqui, nós somos guiados por impulsos internos. Isso é muito claro, né? O que movimenta a nossa vida não é só o que se passa por fora, mas o que sentimos dentro de nós. A pulsão para Freud tem 4 componentes básicos, tá? Fonte. E qual seria a fonte? Sempre tem origem no corpo. Sempre começa no corpo, ok? Pressão é uma intensidade do desejo, tipo fome leve ou extrema. Objeto, o meio para satisfazer a pulsão, tá? Então, existe um objeto, comida, parceiro, hábito, e meta. A meta sempre é
a busca pela satisfação de diferentes formas. A busca por um objeto perdido. Olha que legal agora. A pulsão ela é a repetição da busca por um objeto fantasioso perdido para sempre. Olha que interessante e que angustiante também, né? Essa definição aqui. A pulsão é a repetição de uma busca por um objeto fantasioso perdido para sempre. Esse objeto é uma fantasia criada com base, e aí você presta muita atenção, ele é com base em desejo não correspondido ou uma necessidade não satisfeita. A pulsão nunca encontra um objeto definitivo, pois sempre busca algo que na realidade nunca existiu. Por que nunca existiu? Nesse slide aqui eu te explico melhor. Ela nunca existiu pela seguinte coisa. A pulsão ela é sempre psíquica e orgânica ao mesmo tempo. Ela inicia no corpo, a sua fonte inicial é no corpo, mas ela é atravessada pela mente, sendo influenciada pelo inconsciente. Como eu falei para você, e aí tem exemplos aqui abaixo, né? Mas como eu falei para você, existe uma necessidade que todo mundo tem e vem de fábrica, é do ser humano, como por exemplo fome. Mas, como eu dou de exemplo aqui, talvez apareça aqui, fome psicológica, por exemplo, né? A gente até tem é comum, é um do senso comum hoje em dia, diferenciar que existe realmente fome e a vontade de comer. Por que existe vontade de comer? A vontade de comer não nasceu do nada. Ela nasce a partir de uma fonte primária. Existe a necessidade básica. Necessidade básica é alimentação para a sobrevivência. Mas a vontade de comer, ela existe por condição de existir uma necessidade anterior inerente ao ser humano. Mas depois, ela é uma construção psíquica com base na biologia, ok? Então eu posso, por exemplo, criar um desejo de comer, uma vontade de comer tão forte, sei lá, carne moída, que se me derem frango, eu às vezes, inclusive, satisfiz a minha vontade de comer, mas não completamente. Eu continuo de alguma forma agora cheio, mas não completamente satisfeito, porque eu queria muito carne moída, me deram frango. Então, o que eu estou querendo te explicar aqui? É muito importante você entender que existe a característica física e orgânica ao mesmo tempo. É uma combinação. Inicia-se no corpo, mas é atravessada pela mente, sendo influenciada pelo inconsciente. Um exemplo, a fome ela é uma necessidade fisiológica. Show? Mas o desejo por um alimento específico pode ser influenciado por experiências emocionais. Assim como, por exemplo, em um relacionamento. Eu posso perdidamente desejar uma pessoa, mas eu desejo aquela pessoa por conta de uma necessidade primária apenas. Porque se fosse só pela necessidade primária, necessidade de procriação, de perpetuação da espécie, eu poderia desejar qualquer fêmea. Não. É uma necessidade primária, mas agora a minha mente, ela concluiu, ela acreditou, ela fantasiou que se não for com aquela pessoa, é impossível preencher essa minha necessidade, é impossível eu obter a satisfação plena. Vamos avançar. A pulsão nunca se satisfaz completamente. A satisfação pulsional nunca é plena, pois a pulsão não busca apenas a eliminação de uma necessidade, mas a reprodução de uma experiência de satisfação inicial perdida. Isso explica a repetição de certos padrões de comportamentos, mesmo quando não são benéficos. Olha que interessante. Ela busca a reprodução de uma experiência de satisfação inicial perdida. Um dia você criou
combinou, na verdade. Isso, logicamente, pode acontecer de uma forma inconsciente. Você combinou uma necessidade de satisfação primária com uma construção mental. E aí, você criou dentro de si um objeto que você só seria capaz de ser completamente satisfeito com aquele objeto. Mas o objeto não existe. Até, por exemplo, vamos supor que você fantasiou muito com uma menina, com um homem, seja lá quem for. Você deseja, mas agora você construiu uma fantasia. E aí, quando você vai conhecer a pessoa realmente, você vê que, na verdade, ela não conseguiu te satisfazer. Por quê? Porque, na verdade, você não foi, o seu interior não criou, não colocou como objeto de satisfação a real pessoa, mas criou uma fantasia, uma combinação de dois elementos, um elemento primário, físico, biológico, um elemento do seu corpo e também uma construção psíquica. O objeto não existe. Por isso, é uma eterna busca. Por isso, essa definição é interessante. A pulsão é a repetição da busca por um objeto fantasioso perdido para sempre. Ele nunca existiu. Ele nunca existirá. E aí, isso explica, tá, a repetição de certos padrões de comportamento, mesmo quando não são benéficos. Porque sempre está sendo movimentado, está sempre a pulsão, o impulso que te movimenta na direção daquilo, não é aquilo só, mas é uma combinação da possibilidade daquilo satisfazer essa pulsão, esse impulso, construído, tá, através da sua fantasia com necessidades primárias. Pulsão e desejo na psicanálise são diferentes, tá bom? Pulsão é diferente de desejo. Por quê? Embora os conceitos de pulsão e desejo estejam relacionados, eles não são sinônimos na psicanálise. A diferença fundamental entre os dois está na maneira como cada um opera no psiquismo humano. O que é pulsão? Tá? A pulsão é uma força constante que exige satisfação independente do objeto. Ela sempre vai exigir satisfação independente, por isso pode mudar o objeto. Porque, na verdade, o objeto que construiu a pulsão não existe. Então, a busca por satisfação pode mudar, porque você vai perceber, por exemplo, que você conseguiu a satisfação suficiente, satisfação parcial, com sexo. Depois, você percebeu que você é capaz de conseguir essa satisfação parcial com drogas. Depois, você percebeu que você consegue a satisfação parcial com jogos. Você vê que aí que vai ter a diferenciação entre desejo. Você pode mudar de objeto, porque, na verdade, o objeto que é causador da pulsão não existe. Ela é a energia psíquica que nasce no corpo e busca uma descarga. A pulsão sempre vai querer ser descarregada através da satisfação. Ela tem um caráter repetitivo e insistente, movendo-se em direção à satisfação, mas nunca alcançando-a completamente. Por que não alcança completamente? Porque aquele objeto não existe. Exemplo, a pulsão sexual pode se manifestar de diferentes maneiras, mas nunca encontrará um objeto que a satisfaça plenamente, pois sua busca é guiada por uma falta estrutural. É importante nós nos atentarmos aqui, falta estrutural. Freud vai entender que isso faz parte da construção do indivíduo, tá? É algo que foi construído e ficou sendo estrutural
do indivíduo. Então, essa busca constante por satisfazer essa pulsão, por essa descarga, ela é estrutural, tá? Estrutural, faz parte de quem você é ou de como você foi construído. Pulsão é uma força bruta, uma necessidade, olha que, de certa forma, chato, né? Que não desaparece, mesmo que seja temporariamente satisfeita. Deixa eu ajeitar aqui. Infinita busca da pulsão. A pulsão nunca se esgota, pois seu verdadeiro objeto nunca é encontrado. Essa busca incessante gera criatividade, cultura e até sofrimento. Olha que legal. Quantas pessoas escrevem músicas românticas por conta de justamente isso. Viveram relacionamentos, deu errado e etc., mas aquela necessidade continua lá. Pois o que te prenderia a um relacionamento, né, passado, se não uma necessidade ainda não satisfeita? A necessidade ainda não satisfeita gera criatividade, cultura e até sofrimento. A necessidade nunca satisfeita gerou várias músicas. A necessidade não satisfeita, né, pintou vários quadros. A necessidade não satisfeita criou várias peças, escreveu vários livros. Isso seria a pulsão. E aí, o que dá para fazer com a pulsão, né, é a sublimação, que é uma forma de direcionar essa energia para atividades socialmente valorizadas. Como dito antes, né, a pulsão ela é estrutural, ela não tem como acabar com ela, mas o que daria para fazer? A sublimação, direcionar essa pulsão. Você pode direcionar ela a algo significativo, porque afinal de contas ela não tem objeto, lembra? Ela sempre vai buscar satisfazer uma coisa que nunca será satisfeita por completo, porque a parte estrutural que a construiu não existe, né? Aquilo idealizado não existe. Porém, ela pode buscar essa satisfação através da sublimação, que é uma forma de redirecionar essa energia para atividades socialmente valorizadas, ou algo que te faça se sentir-se bem ao invés de sentir-se culpado, algo que te ajude ao invés de te prejudicar. Então, se até o momento você estava pensando, o que eu faço, não tem jeito. Você vai redirecionar ela para algo socialmente aceitável, redirecionar ela para algo que acrescente, para algo que seja benéfico para você, ao invés de algo que destrua a sua vida, como relacionamentos tóxicos, drogas e etc. Relacionamentos desenfreados, né, e tal. Tipos de pulsão, tá? Aqui eu não vou entrar explicar mais profundamente, porque o vídeo está ficando bem longo, mas inicialmente Freud ele classificou as pulsões como pulsão sexual e pulsões de autoconservação. Depois, a partir de 1920, ele classificou como pulsão de vida, que são as pulsões, a energia, a força que busca a manutenção da vida, e aqui ele colocou como pulsão sexual também, uma pulsão de vida, vínculos, prazer, sexo e autopreservação. E pulsão de morte, thanatos, que é uma autodestruição, autodestrutivo ou heterodestrutivo, destruir a si mesmo ou alguma outra coisa fora de si. Acaba buscando essa pulsão de morte, acaba sendo um outro impulso. Então, muita coisa do que eu disse até agora, tá, se encaixa nessa pulsão aqui de busca por satisfação e manutenção da vida. A pulsão de morte é um próximo vídeo e eu espero que você esteja aqui para ver, porque é interessantíssimo. Pulsão de morte, que é autodestrutivo ou heterodestrutivo, acaba buscando o isolamento, a destruição e a agressividade. Então,
Eu te convido para um próximo vídeo que é sobre a pulsão de morte. Em breve eu farei esse vídeo. Espero ter ajudado, espero ter sido claro com você sobre esse conceito de Freud chamado pulsão. Se até o final do vídeo você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Ribeiro, tá? Eu atendo, trabalho com terapia há 8 anos, ou aproximadamente um pouco mais de 8 anos. Se você precisar de terapia, o meu contato vai estar aqui abaixo. Se você precisar de terapia individual ou coletiva, você vai encontrar informações aqui abaixo. Eu te peço que você gostou desse vídeo, te ajudou, te clareou, te deu alguns insights, se inscreva aí no canal, deixe seu like, porque isso me incentiva a gravar mais conteúdo e eu vou saber também que esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que desperta interesse e que ajuda as pessoas. Muito obrigado se você me assistiu até aqui e até um próximo vídeo.